Fala pessoal, beleza? Professor Ali aqui na área. Vamos para a nossa primeira aula. A gente está falando de legislação específica. A gente vai falar agora do Estatuto dos Servidores de Nova Friburgo. Isso que cai na sua prova. Volta para mim aqui. Então a gente vai trabalhar, pessoal, essa aula aqui do Estatuto dos Servidores. Pessoal, antes de mais nada, essas videoaulas que vão vir, a parte teórica, são resumos. Não tem como a gente se aprofundar. Eu prefiro me aprofundar, entrar nos detalhes, mas não dá. Então, isso aqui é um resumo do que mais cai em prova. Por quê? Porque são 5 questões apenas de legislação específica, isso engloba Estatuto, Lei Orgânica e Código de Ética. Além disso, o conteúdo é muito extenso e você tem as suas específicas, que valem mais pontos. Foquem, né, valem mais pontos, né? Foquem nas específicas, tá? Deixe esse resuminho aqui. Se você, obviamente, quiser se aprofundar, é só ler a lei. Entretanto, para você que quer ou não se aprofundar, assista a videoaula, porque é um resumo daquilo que mais cai. Então a gente está aqui, ó, em Estatuto, deixa eu ver minha caneta aqui, em Estatuto dos Servidores, beleza? Então essa vai ser a nossa primeira aula. A segunda aula, a próxima aula, será questões do Estatuto. Vamos lá então, volta lá para a tela. Pessoal, novamente, não esqueça, ó, cuidado, hein? Fundamental completo e incompleto não exige legislação específica. O quadro 4 e o quadro 5, procurador, né? Tem mais coisas também que pedem, tá? Os outros está normal, beleza? Eu já falei isso no vídeo anterior. Assista, volta aqui, assista o vídeo na playlist em ordem, isso é muito importante. Vou deixar o link da playlist na descrição também e nos comentários. Vamos lá. Primeira coisa, né? Essa lei, pessoal, é a Lei 1470, é o Estatuto dos Servidores. O que é Estatuto dos Servidores? Volta para mim. Estatuto dos Servidores é onde tem os seus direitos e seus deveres. Se lá na iniciativa privada a gente tem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde está várias leis de direito do trabalho, por exemplo, dos servidores, FGTS, 13º, férias. Nós temos lei específica para isso, que é a CLT. Aqui, os servidores, ou melhor, funcionários, como diz o Estatuto, de Nova Friburgo, efetivos, eles têm o seu próprio estatuto, ou seja, tem a sua própria lei que traz seus direitos e deveres. É aqui que você vai ver os seus direitos. Ah, eu tenho 30 dias de férias, eu tenho um triênio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aqui que você vai ver. Tá? Então, aqui é uma lei que traz o direito e os deveres dos funcionários públicos efetivos, ou seja, aqueles que entraram mediante concurso, os comissionados também, a gente vai falar sobre isso, de Nova Friburgo. Beleza, volta para lá. É a Lei 1470. Essa lei é de 1979, ou seja, é antes da Constituição Federal. Então vão ter aqui termos que a gente mal conhece, pessoal, porque a gente foca mais depois da Constituição Federal de 88, tá? Isso aqui é bem antes. Então a gente vai até abordar algumas coisas que nem existem mais. E aí é chamado de regime jurídico dos funcionários públicos de Nova Friburgo, beleza? Regime jurídico, o que é regime jurídico? Direitos e deveres, tá? Resumindo, beleza? Então, é esta lei que a gente está estudando, é o Estatuto. O artigo 2º diz o seguinte: o serviço público do Poder Executivo, ou seja, prefeitura, é prestado por funcionários. Alexandre, não são servidores? Não, pessoal, servidores é um termo mais recente, tá? Os termos antigos trazem funcionários. O Código Penal, por exemplo, é muito antigo, também traz funcionários, tá bom? Então, você vai ser um funcionário. Não é o termo correto. Hoje se fala em servidores, beleza? Mas está aqui, é um termo antigo. O que é funcionário público? Funcionário público é aquele que é titular, ou seja, ele é dono de um cargo público, ou seja, centro de deveres, atribuições e responsabilidades. Isso aqui é o conceito de cargo. Então, o funcionário público, ele é titular de um cargo público, cometida pelo chefe do Poder Executivo ou seu substituto legal, tá? Então, cargo público é o centro de deveres, atribuições e responsabilidade que você vai exercer. Então, cada cargo tem sua atribuição, ou seja, cada cargo tem sua coisinha para fazer, grosso modo. O artigo 4º também é muito importante, isso aqui cai tudo em prova, é muito importante. Fala sobre o cargo público. O cargo público é o centro de deveres e atribuições, ou seja, coisinhas para fazer, e responsabilidades, tem que ter responsabilidade, cometidas por uma autoridade competente a uma pessoa. Esse é o conceito de cargo público, tá? Os funcionários são organizados em quadros do pessoal de provimento efetivo ou em comissão. Volta para mim. Quadro é o que, pessoal? Quadro
é como se fosse, né, cargos, tá? Tipo assim, o auxiliar administrativo, o técnico administrativo, o médico, né, clínico geral, por exemplo, são cargos, tá bom? Beleza. E eu tenho cargos de provimento efetivo e provimento em comissão. Provimento efetivo é o cargo que você almeja no concurso, ou seja, só entra mediante concurso. Provimento em comissão são os cargos de chefias que o prefeito escolhe. Alexandre, são os contratados. Não, os contratados são cargos de contratados, tá? Porque o cargo em comissão somente é para chefia, tá, pessoal? Então eu posso botar até aqui, ó, chefia, tá? E o efetivo, o servidor público, né, o funcionário público aqui, efetivo, ele pode exercer um cargo em comissão? Pode. Pode ser um efetivo ou alguém de fora. O prefeito que escolhe, tá? Então, novamente, eu tenho dois tipos de cargos: provimento efetivo, né, regidos aí pelo estatuto, provimento efetivo, que só entra mediante concurso, comissão, aquele que o prefeito escolhe, qualquer pessoa ele pode escolher, mas a comissão é somente para cargo de chefia. Os contratados é outra coisa, tá? São os cargos de contratos. Vamos lá. E temos aqui o vencimento, tá, pessoal? O vencimento é o dinheirinho. Então, ao invés de falar salário, a gente fala muito salário na iniciativa privada, né? Aqui no estatuto, quando se trata de coisa pública, a gente chama de vencimentos, tá? Ele é fixado por lei, tá? Importante. Não é um decreto do prefeito que vai aumentar o seu vencimento, grosso modo, o seu salário, né? É por lei. Então, é uma lei que precisa ser aprovada na Câmara, por exemplo. Quando é lei, precisa da Câmara, tá? Então, o prefeito não pode aumentar o seu salário. Até o remuneração, no caso, vencimento, né, pessoal? Vencimento, desculpa, vencimento. Remuneração é a soma de tudo que você ganha, tá? Vencimento é o básico, volta para mim. Até a remuneração do prefeito, o vencimento do prefeito, vencimento é o básico. É a Câmara que decide quanto o prefeito vai ganhar, beleza? Volta para lá. Uma coisa muito importante, o artigo 6º, isso aqui cai muito em prova, muito. Cargos públicos, os cargos públicos do município de Nova Friburgo são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei e regulamento. As condições é o quê? Porque cada cargo tem uma condição. Por exemplo, não tem como eu ser médico se eu não sou formado em medicina, por exemplo. Então, isso tudo é atribuído em lei. A lei que cria o cargo diz a necessidade daquele cargo. Ó, precisa ser formado em odontologia para exercer o cargo de dentista, por exemplo, tá? Todos brasileiros. Você deve estar acostumado, você que é um pouco mais, né, esperto nas leis, que tem uma coisa chamada estrangeiros, tá? A Constituição Federal mudou isso aqui, tá? Eu quero que você leve para a prova o que está aqui. Eu nem vou falar sobre Constituição Federal. Falou em estrangeiro, está errado. A não ser se a prova for de Constituição Federal, tá? Aqui só diz brasileiros. Então, segundo o Estatuto dos Servidores de Nova Friburgo, os cargos são acessíveis a todos os brasileiros. Correto. Não falou de estrangeiros. Cuidado. Esquece estrangeiros em estatuto. Volta para lá. O artigo 7º é até muito óbvio, né? Que é vedada a atribuição ao funcionário de encargos e serviços diferentes, tá? Ou seja, você, exercendo um cargo de administração, né? Auxiliar administrativo, técnico administrativo, você não pode ir lá e fazer uma obra, uma fiscalização. Esses são o pessoal da obra, são o pessoal de fiscalização, tá? Então você não pode exercer um serviço diferente do seu. Beleza. Mas tem exceções, tá, pessoal? No caso de readaptação e no caso de calamidade pública. Calamidade pública é muito óbvio, tá? Imagine você, por exemplo, você é um guarda municipal, né? O guarda do trânsito. Você opera no trânsito e aconteceu um acidente e precisa cavar alguma coisa, tipo uma calamidade pública de chuva, como a gente vê, precisa cavar, né, para soterrar alguma coisa, e você pode sim trabalhar cavando ali, que não é a sua atribuição por causa da calamidade pública, beleza? Então pode sim designar os servidores para exercer outro cargo, outra coisa, outras atribuições devido à calamidade pública. A readaptação é quando, por exemplo, eu sou servidor, tá? Fiscal de obras, vou lá fiscalizar de postura de obras, enfim, e aí quebra a perna, não posso mais ir. Eu tenho diminuiu a minha mobilidade, tá? E aí, ao invés de ser aposentado, que eu posso ser aposentado também, mas eu posso ser readaptado, tá? E aí eu vou exercer um outro cargo, ao invés de fiscalização da obra, eu vou exercer um cargo de escritório, por exemplo. Eu posso ser readaptado. E aí eu vou exercer uma outra atribuição. Lembra, a minha primeira atribuição
era fiscalização. Agora eu vou exercer uma outra atribuição mais administrativa. Por quê? Porque é vedado, tá? Outras atribuições, exceto no caso de reabilitação ou calamidade pública. Beleza? Volta para lá. Dos cargos de provimento efetivo. Então aqui eu estou falando dos cargos de concurso, né, Alê? Se é provimento efetivo, é cargo de concurso. Os cargos de provimento efetivo dispõem-se em classes singulares e séries de classes. O que é isso, Alê? Pessoal, tem cargos que não tem classe. Não entendi. Volta para mim de novo. Existem cargos que são separados por classes. Por exemplo, eu não sei, né? Vamos dar um exemplo aqui hipotético. Um guarda municipal, por exemplo, ele pode ser separado em 10 classes, por exemplo. Aí você entra na 10ª e vai subindo de classe. Qual é a vantagem de subir de classe? A remuneração aumenta. Então, a cada X anos, seja por merecimento, seja por qualquer outro motivo, a gente vai ver aqui, você vai subindo de classe. Acha, então a guarda municipal de lá é assim. Não, eu dei um exemplo hipotético. Eu não li a lei para saber exatamente, né, da guarda, para saber exatamente como que é. Só estou dando um exemplo hipotético, tá? Alguns cargos, eles têm divisões de classe. Então, você vai subindo de classe e vai aumentando a sua remuneração para cada classe. Tem cargos que não tem, é classe única, tá? São as classes singulares. Então, os cargos de provimento efetivo, ou seja, concurso, são os cargos que você vai entrar por concurso, eles podem ser separados em classes singulares ou séries de classe. Beleza? Só para você levar para a prova. Volta para lá. As classes e séries de classe integram grupos ocupacionais. Pessoal, aqui é apenas uma divisão, tá? Classes e séries de classe ocupam um grupo ocupacionais. Ponto. Isso aqui é decoreba, tá? É como se fosse uma divisão. Grupos ocupacionais, então, são classes ou séries de classes, certo? Beleza. O artigo 11, ele despenca. Pode trabalhar de graça no cargo público? Não. É vedado o exercício gratuito de cargo público. Beleza? Beleza, Alexandre. Top, né? Vamos lá. Vamos continuar. E agora a gente vai falar dos cargos de provimento em comissão. Alexandre, são os cargos que o prefeito escolhe. Exatamente. O prefeito escolhe, tá? E aí você deve me perguntar, pode um servidor, um funcionário público exercer um cargo de comissão? Pode, ué. Pode sim ou pode não. O prefeito que escolhe, ué. Só que aqui tem um porém, tá, pessoal? Aqui é um cargo de chefia, beleza? Chefia. Então, o cargo de comissão é chefia, não confundir com os contratados. O cargo de comissão, já definido no artigo deste artigo, são providos de caráter transitório, ou seja, ele não é para sempre, né? Geralmente fica um bom tempo. Cargo de supervisor, cargo de chefia, de chefe. E destinam-se a encargo de direção, chefia, de consulta, importante, e de assessoramento. Então, eu tenho dois cargos que são regidos pelo Estatuto do Servidor, que é o cargo em comissão, de chefia, que o prefeito escolhe, e o cargo efetivo, que são aqueles cargos que são de concurso, são providos mediante concurso. Aqui, o cargo em comissão é provido através de livre escolha do prefeito por pessoas que reúnam condições necessárias à investidura no serviço público e competência profissional. Ou seja, tem que ter uma condição necessária para ele entrar no cargo. Alexandre, esse aqui, volta para mim aqui. Esse aqui é o cargo, então, de secretário, né? Não, pessoal, secretário é cargo político, tá? É uma outra categoria. A gente não quer falar sobre isso, tá? Mas não é de secretário. Ah, secretário é chefe. Sim, mas os secretários são auxiliares do prefeito, segundo a lei orgânica. Isso significa que eles têm uma classe melhor, né? Vamos dizer assim, tem uma categoria melhor. São chamados de cargos políticos, tá? Não é cargo em comissão. O que estão abaixo do secretário, que são os chefes, chefe disso, chefe daquilo, esses sim são cargo em comissão. Beleza? São os comissionados. A escolha do ocupante de cargo em comissão pode recair ou não em funcionário público. Então, você, funcionário, você pode exercer um cargo em comissão, tá? Ou não. Pode ser uma pessoa de fora. A posse em cargo em comissão determina concomitantemente o afastamento do funcionário do cargo efetivo, do que for titular, ressalvadas as acumulações legalmente comprovadas. Via de regra, pessoal, via de regra, volta aqui, você não pode acumular cargo público. E aqui você vai exercer dois cargos, né? O seu efetivo e esse em comissão, que é de chefe. Cargos que podem acumular, tudo bem. Mas a via de regra não pode acumular cargo. Então você é o quê? Você é afastado do seu cargo, tá? É seu cargo efetivo, e você vai exercer um cargo em comissão. Quando acabar o cargo em comissão por algum motivo, você volta para o seu cargo efetivo. Exceto os cargos que podem acumular, que são cargos relacionados à saúde e à educação. Top?
segundo a Constituição Federal, vigente, né? De agora, né? Vamos dizer assim, redundante isso, mas vigente. Vamos lá então. Voltar para cá. Função gratificada. Uma coisa bem interessante a respeito da função. A função, pessoal, ela não é um cargo, tá? É uma função de fato. Você vai exercer uma função. Porque de repente eu tenho um órgão, né? Um órgão ali, um escritório, vamos dizer assim, escritório para a gente mentalizar, e ele tem 5 funcionários. São 5 funcionários lá da prefeitura, naquele órgão ali, naquele escritório. E ele não tem nenhum chefe. Não existe cargo de chefe ali. Porque para existir cargo tem que ter uma lei. E não tem uma lei dizendo que tem cargo ali, que tem chefe ali. E precisa, até para se comunicar, precisa ter um cabeça. E aí pode ser que crie uma função, tá? A função de chefe. Então a função, ele é também para a chefia. Então, volta aqui, né? Ele é também para a chefia. Só que ele não é um cargo, ele é apenas uma função, tá? Eita, que eu fiz besteira. Deixa eu apagar aqui. Chefia. Só que ele não é um cargo, tá? Ele é apenas uma função. A função gratificada é a vantagem acessória ao vencimento do salário do servidor municipal, não constituindo emprego nem se incorporando ao vencimento do salário. O que significa isso? Significa que ali tem um grupinho, né, de 5 funcionários, tá? Eu estou ali no meio também, sou um deles, e o prefeito, secretário, vai assim, ó, gente, é melhor ter um chefe aqui, e não tem nenhuma lei que diz que tem chefe aqui nesse setor. Eu vou chamar você, Alexandre, para exercer a função de chefe aqui do departamento. Beleza. O que acontece? Eu vou receber um dinheirinho a mais para exercer o chefe. Só isso. Alexandre, quer dizer que você agora ocupa um cargo de chefe? Não. Não se incorpora. É apenas um dinheirinho, uma gratificação por estar exercendo ali a função de chefe. Beleza? Que é a função gratificada. Pelo exercício de encargos, né, de chefia, assessoramento e outros julgados necessários. Tá? A designação, função gratificada, vigora a partir da data da publicação do respectivo ato, ou seja, publicou o ato, eu declaro para fins que Alexandre agora será o chefe. Pronto, já é chefe. Cometida a autoridade é que se subordinará ao funcionário designado, dá-lhe exercício imediato dependente da posse. É porque isso aqui não é um cargo, então não tem que tomar posse. Foi publicado no Diário Oficial, você já é chefe, já está exercendo a função gratificada, tá? Porque em concurso, pessoal, você tem um tempo. A gente vai falar sobre isso já. Vamos continuar. Bom, outra coisa importante, e você tem que tentar, pelo menos, decorar um pouquinho isso aqui, é como os cargos públicos são providos, tá, pessoal? Deixa eu sair daqui. Como os cargos públicos são providos. O que é providos, Alexandre? Como que eu entro num cargo público, tá? Então, eu entro num cargo público por nomeação, promoção, acesso, transferência, readmissão, reintegração, aproveitamento e reversão. A gente vai ter uma aula só falar sobre cada um deles aqui, volta lá. Ou seja, como que eu boto um servidor num cargo? Primeiro, a nomeação. A nomeação, pessoal, é por onde? É por concurso. Então, quando você passa no concurso, que você vai tomar posse, você primeiro vai ser nomeado. Então, a nomeação é para você entrar num cargo. Tá? A promoção também é para você entrar no cargo. O Alexandre, promoção? Sim, porque olha só, quando você vai subindo de classe, tem que ter vaga naquela classe. Não entendi, Lê. Vou explicar aqui para você. Volta aqui para mim. Vamos supor uma suposição imaginária aqui. Vamos supor que você entrou ali, que a guarda municipal é separada em 10 classes. Você sempre entra na última, né? Vamos supor que você entrou na 10ª. E você vai subindo de classe. Para você subir para a 9ª, cada classe comporta uma quantidade de guardas municipais. E aí o da 9ª sobe para a 8ª, sobra vaga para a 9ª, e aí você pode subir. Tá? Então é importante isso. Então aqui diz que o cargo de guarda de 9ª classe será provido por onde? Por uma promoção. Ou seja, você será promovido da 10ª para a 9ª. Eu não sei como que é a guarda municipal, é um exemplo hipotético. Tá? Então a gente diz também que os cargos públicos também são providos por promoção, porque eles separam os cargos de acordo com a classe. Por quê? Porque para você subir de classe, precisa ter vaga naquela classe. Cada classe tem uma quantidade de vagas, tá? Beleza? Volta lá. Temos também o acesso e a transferência. Tá? O acesso à transferência é uma coisa, e a readmissão, né? São coisas, pessoal, antes da Constituição Federal. Aqui não tem nem muito o que explicar, tá? Que a gente não aprende mais isso, porque isso é antes da Constituição Federal. E a transferência, inclusive, já é inconstitucional, segundo o STF, para você ter uma ideia.
Mas a gente vai aprender sobre cada um deles, o que é cada um deles. Reintegração. Reintegração é quando o servidor volta, tá? Ele foi demitido e aí invalidou a demissão dele, ele volta. O aproveitamento é quando ele volta por algum motivo, por exemplo, invalidou a demissão dele, só que não tem vaga mais para ele, não tem um cargo vazio para ele. E aí ele fica em disponibilidade, tá? Disponibilidade é um lugar, como se fosse disponível, né? Pode ser chamado a qualquer momento. E aí, quando surgir vaga em um outro cargo muito parecido, chama ele. O nome disso é aproveitamento. E reversão, tá, pessoal? A gente vai aprender sobre cada um disso aqui. O artigo 16. Então, isso aqui são coisas de provimento. Como eu preencho um cargo público. Tudo isso aqui. Por que a reintegração? Porque eu estou voltando para o cargo. Então, é uma forma de entrar no cargo, tá? Compete ao prefeito municipal prover, por ato próprio, os cargos públicos respeitadas as prescrições legais. Ou seja, compete o prefeito fazer o concurso, decidir que está na hora do concurso, tá? Beleza? Para preencher os cargos. É isso. Ele que vai prover. Excetuados os casos de acumulação, previsto na lei e tal, não pode funcionário, sem prejuízo do seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo. Ou seja, você, funcionário, só pode ter um cargo. Ponto. Você não pode ter dois cargos. Tá? Exceto nos casos que podem, né, que já são previstos em lei. Por exemplo, o cargo de médico, o pessoal de saúde, né, geralmente pode acumular cargo, tá, pessoal? O pessoal de educação também, o professor, podem ter duas matrículas, tá? Então, exceto esses cargos, não pode acumular cargo. Então, a regra é que não pode acumular cargo. Beleza? Vamos continuar. Vamos falar de nomeação, né? O que é nomear? Nomear é o quê? É o seu nome aparecer lá no edital para você tomar posse. Então volta para mim que é muito importante. Nomear, pessoal, é quando bota no edital assim, Alexandre, venha tomar posse. E aí eu tenho um prazo para tomar posse. E depois de que tomar posse, o que é tomar posse? Tomar posse é escrever lá, assinar o seu nome, bonitinho. Assinou. Você tem mais um prazo para entrar em exercício. Então vem nomeação, o seu nome aparece lá no Diário Oficial, por exemplo. Aí vem a posse, você vai lá e assina, e depois vem exercício, você vai começar a trabalhar. São três coisas, vamos dizer assim. Então a nomeação é feita em caráter efetivo para os cargos de provimento efetivo, seja na classe de classe inicial ou de série de classe. São os casos de concurso. É o seu caso, por exemplo. Em comissão, a nomeação em comissão é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que é para o cargo em comissão, vai ser nomeado. Vai aparecer lá no Diário Oficial, eu declaro Alexandre supervisor de trânsito de... Então, é um cargo em comissão, um cargo de chefia. Esse cargo não é de concurso. E também tem substituição, que é o impedimento legal temporário do ocupante de cargo efetivo em comissão. Não entendi, Alexandre. Volta aqui. Imagine que eu tenho um chefe, eu sou efetivo. Eu tenho um chefe no meu departamento, no meu setor. E aí, pessoal, o meu chefe ele sofre um problema, um acidente, ou ele vai entrar de férias, sei lá, por qualquer outro motivo. Ele precisa ser substituído, tá? E essa substituição é feita por nomeação, tá? No diário oficial, bonitinho, tá? É um caso também. Então, a nomeação pode ser feita em caráter efetivo, quando a pessoa passa no concurso, em comissão e em substituição. Comissão é um cargo de chefia, o prefeito escolhe. Substituição é quando eu vou substituir alguém, um chefe, por exemplo, tá? Mas pode ser um cargo efetivo também, tá bom? Detalhe, isso tudo é nomeação. É só você pensar, nomeação é quando o seu nome sai no diário oficial. Por três motivos aí. Substituição, exercer um cargo em comissão ou exercer um cargo efetivo, que é mediante concurso. Tá. Se torna sem efeito a nomeação quando, por ato ou omissão do responsável nomeado, a posse não se verificar no prazo para esse fim estabelecido. Não entendi, Alexandre. Aqui. Eu fui nomeado para tomar posse. A gente é nomeado para ir lá assinar o termo. Posse. Só que eu não fui. Eu não fui tomar posse. Né? Não sei porquê, deu uma loucura, não fui tomar posse. Então, seja por omissão, tá? Ou eu não quero ir, ou eu esqueci. Tá? Beleza. Eu vou ser demitido, pessoal? Não, né? Por quê? Porque nem estou no cargo ainda. Então não confunda, a bancadora vai ser demitido. Não vou ser demitido. Se eu fui nomeado para tomar posse e não tomei posse, não tem como eu ser demitido de um cargo que não é meu. O cargo só é meu quando eu assino o termo de posse.
Top? Então, o que nome se dá? Sem efeito. Tá? Então, torna sem efeito a nomeação. Aí tem como ser nomeado de novo? Tem não, filho. Acabou para você. Tá? Aí só no outro concurso. Então, sem efeito, quando eu sou nomeado e não vou tomar posse. Não é demitido, porque eu nem entrei no cargo, volta para lá. Tá? Não pode ser nomeado, tá, pessoal? Ah, o condenado por furto, roubo, abuso de confiança, falência, enfim, enriquecimento ilícito, crime contra a segurança social, segurança nacional, desculpa, a sonegação fiscal, tá? Ou seja, pessoa ruim não pode tomar posse, tá? Grosso modo. Vamos continuar a nossa videoaula aqui. A gente vai falar agora sobre o concurso, também um tipo de nomeação, tá? Concurso que está em nomeação. O concurso é a primeira investidura em um cargo de provimento efetivo, efetuando-se mediante concurso. Então, o concurso é um meio de você entrar. É a sua primeira investidura, tá bom? Investidura é o quê? É quando você entra. Mediante concurso público. Beleza. O concurso público ele pode ser de provas escritas ou de provas escritas e títulos. As bancas elas botam assim: o concurso público será de provas e títulos. Não, está errado. Eu tenho, né, cargo que é somente de provas e não de provas e títulos. Então, eu tenho um cargo que é só provas e tenho um cargo que é de provas e também títulos. Tá? Não confunda, não vá. A banca confunde a gente aqui. Ela diz que é de provas e títulos. Não, eu tenho um cargo que é só de provas. Top? E subsidiariamente de provas práticas, né? Naqueles casos, por exemplo, guarda municipal que precisa das provas práticas, tá? O artigo 25 vai dizer o seguinte: observar-se na revisão do concurso o seguinte, tá? Quando for abrir um concurso, realizar um concurso, não pode ter um concurso ainda valendo e com o candidato aprovado. Isso aconteceu, por exemplo, em Saquarema, tá? Existe um cargo lá em Saquarema, pessoal, na educação, não lembro se é, eu não lembro qual é o cargo. Eu sei que chamou todos os aprovados, tá? Geralmente, por exemplo, assim, botaram, vamos supor, não sei exatamente. Vamos supor que são 200 vagas, né? Chamaram 200. Mas chamou mais que 200, chamou o dobro, o triplo. E aí chegou um ponto que chamou todos os aprovados. Não tinha mais gente para chamar. Por quê? Porque os outros foram desclassificados, ou não foram fazer a prova, ou não conseguiu o mínimo. Então, neste caso, pode abrir um novo concurso, porque ela chamou todos os aprovados depois do número de vagas, tá? Bota para lá. Porque enquanto não pode publicar o edital, enquanto não se extinguir a validade do concurso anterior, havendo candidato aprovado não convocado. Porque, via de regra, a prefeitura ou a administração pública, ela só é obrigada a chamar a quantidade de vagas. Ah, são 10 vagas? Quem foi aprovado ali do primeiro ao 10º tem direito subjetivo, tá, à vaga. Tá? E se entende que tem direito à vaga, beleza. E quem ficou em 11º, na posição 11, né, entre aspas? Esse não tem direito. Pode ser chamado. Tá? Mas aí, vamos supor que foi aprovado, está lá na posição 11, né, 11º, e aí o prefeito foi lá e abriu um novo concurso para aquele mesmo cargo. Não pode, tem que chamar os aprovados. Enquanto tiver aprovado, não pode chamar, abrir um novo concurso. É isso que está dizendo aqui, volta para lá. Independente do limite de idade máxima, tá? E, pessoal, idade máxima não tem. Muitas pessoas perguntam, tem idade máxima? Não tem, tá? Exceto concursos militares, né? Aqui mesmo já diz, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir, tá bom? As editais devem conter exigências e condições, beleza. O candidato assegurasse meios amplos, recursos, tem que ter recursos, tá? Tudo tem recurso, tá bom? Tudo tem recurso. Por isso que sai o gabarito, pode entrar com recurso, tá? Tudo tem recurso. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate para nomeação será o candidato de idade mais elevada. Isso aqui é importante também. O Alexandre, mas você não está escrito no edital? Sim, o edital pega daqui, tá? O edital pega daqui. Isso é muito importante. O edital se baseia muito no Estatuto do Servidor, tá bom? Beleza, por isso que está lá no edital, que em caso de empate, o primeiro critério vai ser aquele de idade mais elevada. Por exemplo, vamos supor que eu obtive 60 pontos, você também. Nós somos os primeiros colocados. Quem vai ser chamado primeiro? Eu ou você, quem for mais velho. Vamos continuar para a nossa videoaula aqui. De novo, nomeação, pessoal. Agora, a posse. A posse é o quê? É você assinar. Assinar. Grosso modo, né? Assinar. Letra horrível, né, Aline? Tá horrível mesmo. Assinar, tá? Então, você vai lá assinar. Você é nomeado para assinar. Então, a posse é o ato que completa a investidura em cargo público. Ou seja, o cargo
É seu. É claro que não vai estar escrito na sua prova, o cargo é seu. Vai estar escrito bonitinho assim, completa investidura. Ou seja, ali você investiu no cargo. Ali você abraça que é seu. Ali ninguém te tira. Top. Tá bom, pessoal? Então, a posse não é o exercício, tá, pessoal? A banca muda isso aí, bota que é exercício, bota um monte de coisa aí. É nomeação, a nomeação que completa a investidura. Não. O que completa a investidura não é a nomeação, não é o exercício, é a posse. Isso aqui é uma das coisas que mais cai em concurso, tá? Não haverá posse em caso de reintegração, porque ele está reintegrado, né? Ou seja, ele saiu, vai voltar, óbvio, né? Que já tomou posse há muito tempo. Acesso e designação, tá? Isso aqui são coisas bem específicas. Beleza. É o RAD, né? Não haverá posse no caso de RAD. Requisitos para posse, aqui também cai muito, tá? Nacionalidade brasileira ou portuguesa. Português, pessoal, o português de Portugal, volta aqui, ele pode fazer concurso público, sabia? Aqui no Brasil, tá? Eles são os famosos portugueses equiparados, né? Enfim, eles podem sim fazer concurso. Então aqui você vai. Por que isso aqui tem isso aí, tá? E lá naquela parte lá não tem estrangeiros, porque isso aqui foi atualizado recentemente, tá? Isso aqui foi atualizado recentemente, algumas coisinhas. Então, primeiro, o português pode sim fazer concurso, tá? O português é um estrangeiro que tem uma vantagem por ser português, tá? Vamos dizer assim. Então, o português tem muitas vantagens, beleza? Assim, para você levar para a prova, para você não esquecer. Não é o inglês, não é o outro estrangeiro, é só o português, de Portugal, né? Obviamente. A idade mínima é 18 anos, então tem que ter 18 anos. Alexandre, o menor emancipado não pode, não pode, tá? Emancipação é para exercer coisas relacionadas ao direito civil, tá? Isso aqui não tem nada a ver com direito civil. Beleza, então 18 anos o mínimo, né? Direitos políticos, poder votar e ser votado, ou seja, estar quite com direito eleitoral, quitação com as obrigações militares, nos casos dos homens, obviamente, aptidão física e mental, isso aqui vai ser definido aí pelos exames médicos, tá? Admissionais. Habilitação prévia em concurso público, né? Ou seja, você tem que passar no concurso, né? Um concurso de prova ou de provas e títulos e o CPF, né? Obviamente. Além disso, pessoal, tem aqui, beleza. No ato da posse, tem mais coisa aqui de posse. No ato da posse, o candidato deverá apresentar a declaração negativa por escrito de acumulação de cargo. O que é isso, Alexandre? Eu vou ter que escrever que eu declaro não ter outro cargo, tá? Você faz uma declaraçãozinha. Além disso, você vai declarar também o seu patrimônio, tá? Para evitar enriquecimento ilícito. Quanto você tem? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda. Você vai ter que declarar. Volta para lá. Quem é o competente para a posse? O chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. É o prefeito que vai estar lá. O seu documento vai estar assinado pelo prefeito, tá, pessoal? Eu, prefeito, dou posse ao Alexandre. Então, ele que é o, né, responsável aí pela posse. O termo de posse constará o compromisso, o cumprimento dos deveres, né? Eu declaro cumprir meu dever, blá, blá, blá. E também declarar para quem declarará, né? Para que figure obrigatoriamente no termo da posse os bens e valores, tá? Que na data constitui seu patrimônio. Ih, risquei sem querer aqui. Beleza, é o que eu falei para vocês, tem que declarar o patrimônio também. Poderá haver posse mediante procuração por instrumento público, né, com poderes específicos, mas quando você está de candidato ausente no município. O que é isso, Ale? Por exemplo, eu não posso ir lá assinar meu termo de posse. Eu posso fazer uma procuração para o meu advogado, tá? Essa procuração é específica, ou seja, não é genérica. Eu declaro, blá blá blá, que o advogado tal tem poder para assinar meu termo de posse na Friburgo. Os advogados que conhecem bem, né? Eles exatamente uma procuração bem específica para tomar posse. Então pode sim ser por procuração específica, top? Ou seja, um advogado lá que vai tomar posse. Para você, obviamente, né? Você que vai tomar posse, mas vai ser por meio do advogado. Da fiança. A fiança não existe mais, tá, pessoal? Mas tá aqui, né? Funcionário nomeado para cargo ou função, cujo provimento depende da prestação de fiança, não poderá entrar em exercício sem a prévia satisfação. O que é fiança? Fiança é pagar um dinheiro para entrar. Mas o dinheiro devolve para você? Sim, vai ser devolvido depois, tá? Não existe mais isso, tá, pessoal? Não existe. Vamos continuar. Ainda está na nomeação. A gente vai falar agora sobre estágio probatório. Lembrando que o estágio probatório cai muito. O que é um estágio probatório? Estágio probatório é um período que você vai ser analisado se chegou no horário correto, se é um bom, se é disciplinado, se é eficiente. Então é um período, tá, pessoal? Então o estágio probatório é um período de 3 anos. Aqui já está atualizado com a Constituição Federal, top demais, 3 anos de efetivo exercício,
serão apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo efetivo para o qual foi investido. Quais são os requisitos? Idoneidade moral, beleza? Uma pessoa que não fica aí, né, imoral, vamos dizer assim, uma pessoa idônea, né, não é uma pessoa mal falada, grosso modo. Assiduidade, ou seja, se ele falta muito ou não, né, no caso ele tem que ser assíduo, ou seja, ele não pode faltar, óbvio. Ah, ficou doente, atestado, beleza, não é falta, né? Disciplina, uma pessoa disciplinada e eficiência. Esses são os requisitos necessários para passar no estágio probatório, tá? E se não passar no estágio probatório, aí você tá fora, tá bom? É assim. Exercício. Como eu disse a vocês, volta para mim. Ó, pessoal, cai muito em prova. Estágio probatório, 3 anos. Estágio probatório, 3 anos. Estágio probatório, 3 anos. Cai muito. Do exercício, vamos lá. O que é exercício? Exercício é quando você vai começar a trabalhar. Você foi nomeado para tomar posse, tomou posse, e você tem um prazo para entrar em exercício. 30 dias. Vou botar 30 dias aqui, porque é o que mais cai em prova. Geralmente você vai direto, você toma posse, aí já vai entrar em exercício. Mas você tem 30 dias segundo o Estatuto do Servidor. Top? Então, o início, a interrupção e o reinício do exercício serão resultado do assentamento individual. Tá? Então, por algum motivo ele foi interrompido, por qualquer outro motivo, uma licença, isso tudo vai ficar no assentamento individual. O que é assentamento individual? É um registro que tem do funcionário. Quando ele tirou férias, quando ele tirou licença, tá? Então, o início do exercício, quando ele começou a trabalhar, a interrupção, por algum motivo, né, ele interrompeu o exercício dele porque ele tirou férias ou porque ele, né, ficou doente por muito tempo aí, ficou encostado, grosso modo, e o reinício vai ficar no assentamento dele, ou seja, nos registros. Ao chefe da unidade compete dar-lhe exercício. Então, pessoal, quem pode dar exercício? O chefe da unidade. Não precisa ser prefeito. Beleza. O exercício do cargo terá no prazo de 30 dias contado da data da publicação oficial do ato, em caso de reintegração, e da posse, nos demais casos. O que é isso, Alexandre? No caso dele ser reintegrado, é o caso que ele sai, foi demitido, e aí a demissão foi injusta, aí ele volta para o cargo dele. Ele terá 30 dias depois da publicação oficial, tá? Ou da posse, no caso do concurso. No concurso, você tomou posse, assinou seus termos, pode ser por procuração, a gente já viu disso, e aí ele tem 30 dias depois da posse. A promoção não interrompe o exercício, que é contado na nova classe a partir da publicação do ato que promoveu o funcionário. Ou seja, o fato de ele ser promovido por uma classe maior, uma classe, né, mais acima, não interrompe o exercício, ele continua trabalhando, normal. Será demitido o funcionário que não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Veja aqui que muda aquele nosso raciocínio. Eu fui nomeado, não tomei posse. Pô, nomeação, não tomou posse, Alexandre? O cargo nem é seu ainda. A nomeação sem efeito. Agora, eu tomei posse, mas eu não entrei em exercício. Obviamente, eu serei demitido. Demissão é uma punição, tá? Então eu serei demitido porque eu não tomei posse, porque eu não entrei em exercício, tá? Desculpa, porque eu não entrei em exercício, tá bom? Sem efeito é que eu não tomei posse, tá? Você entendeu? E aí, tomei posse, assinei meu termo, o cargo é meu, eu não entrei em exercício, em 30 dias serei demitido. Olha, a banca adora trocar isso. Volta lá. Ressalvados casos específicos, né? De repente a pessoa está doente lá, tem um atestado aí, óbvio, né, pessoal? Que não precisa, né? Que não vai ser demitido. O funcionário não poderá ausentar-se do município para estudo ou missão com ou sem vencimento sem a prévia autorização ou designação do prefeito. Beleza. Autoexplicativo. Vamos continuar, pessoal. Remoção. A gente viu lá, a gente está em nomeação ainda, tá? O que é remoção? Remoção é o deslocamento do funcionário para um outro órgão ou unidade. Por exemplo, vamos supor que eu sou técnico de enfermagem da Secretaria de Assistência Social. É uma Secretaria de Assistência Social, não é da Secretaria de Saúde. E por algum motivo eu tenho que ir, tá? Para a Secretaria de Saúde. Por algum motivo. Seja porque a prefeitura quer, ou porque eu quero. Eu peço à prefeitura, a prefeitura deixou. E aí eu sou removido. O nome disso é removido. Então, remoção é quando o funcionário sai de um órgão ou de uma unidade para outro órgão ou outra unidade. De repente é no mesmo órgão. E aí é unidade diferente. Por exemplo, eu sou técnico de enfermagem e eu quero ir para um posto de saúde que é mais próximo da minha casa. Remoção também, tá? Volta para lá. Então, remoção é o deslocamento do funcionário para outro órgão ou unidade.
vai se proceder o quê? Ex officio, isso é muito importante. Toda vez que você lê ex officio, pessoal, significa a administração, ou seja, a prefeitura quer, a administração quer. Ou a pedido, tá? Ou a pedido. A pedido sou eu que peço, né? E aí vai depender a conveniência do serviço, ou seja, vai depender se a administração pública, ou seja, a prefeitura, para deixar ou não. A remoção será realizada sempre pelos secretários ou diretores, tá? Cabendo ao secretário de administração efetuá-la quando de uma para outra secretaria ou para órgão diretamente subordinado ao prefeito municipal, tá? Beleza. Substituição. A substituição, volta para mim aqui, é o quê? É quando o servidor vai ser substituído. Ou seja, eu tenho um chefe, por exemplo, e aí esse chefe ficou doente ou não está vindo por algum motivo, sei lá, não está vindo, e eu posso substituir esse chefe. Vai ser o nome substituição. Bem tranquilo, né? Bem óbvio. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular de cargo, né? Ou seja, impedimento legal, ou seja, a lei proibiu ele de exercer o cargo, sei lá, ele foi punido, né? Ele fez alguma coisa errada e a lei e o juiz falou assim, você não pode exercer esse cargo, tá? Ou afastamento. O prefeito municipal é a autoridade competente para designar substituição de titulares de cargos em comissão. No caso dos cargos em comissão, é o prefeito que vai designar. Por quê? Porque é o prefeito que escolhe quem exerce o cargo em comissão, tá? A substituição será automática ou dependerá de ato da administração. Automática, pessoal, é aquele no mesmo departamento, vamos dizer assim, no mesmo setor. E aí isso é muito comum, né, na administração pública. Ele é o chefe, mas quando o chefe não tiver, o Alexandre que vai ficar responsável, tá? Então, esse é o caso da substituição automática, tá? Quando depende de ato, é por muito mais tempo. A substituição automática é feita por funcionário previamente designado, ou seja, já está claro que quando o chefe não vem, é o Alexandre que vai substituir. Isso era gratuito. Eu vou virar chefe ali, né? E não vou ganhar nada por isso. Salvo se exceder 30 dias. E aí, pessoal, é interessante, né? Se eu continuar chefe durante 30 dias, eu tenho o direito de receber o dinheirinho que o meu chefe ganha, tá? Eu tenho o direito de receber quando será remunerado por todo o período. Eu recebo todo o período, obviamente, tá? Por quê? Poxa, 30 dias como chefe não ganhando nada? Aí não, né? Bota lá. A substituição que depender de ato da administração será sempre remunerada, tá? É um caso bem específico, tá? Ou seja, é uma coisa mais séria. Durante o tempo de substituição remunerada, o substituto perceberá a desvantagem do cargo ou função, ressalvado no caso de opção e vedação de opção acumulativa de vencimento, gratificações e vantagens. Ou seja, durante a substituição ele vai receber, tá? A remuneração do seu cargo, tá bom? Também. Exceto, né, casos que a lei proíba de receber os dois vencimentos, tá bom? Vamos lá, promoção. E aqui entra aquela parte, né, de promoção, que é a elevação do servidor à classe superior. Às vezes ele entra na 10ª classe, sobe para a nona, para a oitava, vai subindo. Então a promoção é o quê? A elevação do funcionário à classe imediatamente superior, tá? São dois critérios para subir de classe. O primeiro é por merecimento e o segundo é por antiguidade, tá? 2/3 por merecimento e 1/3 por antiguidade. Então, o que mais sobe de carreira são os 2/3, né? De classe. Obviamente, não pode ser provido mediante concurso público, tá? Não entendi, Alexandre. Pessoal, quando você entra numa classe, vamos supor que você entrou na 10ª classe, tem a nona. Essa não pode o servidor já ir direto para a nona. Você vai geralmente para a primeira classe ali, a inicial, tá? Você vai ser para iniciar o concurso. Não pode ter um concurso para já ir direto para a nona. É isso que está dizendo aqui. O funcionário promovido reiniciará a contagem do tempo na classe superior, tá? E é de 2 anos o interstício para a promoção. O que é interstício, Alexandre? Intervalo. Intervalo. 2 anos de intervalo aqui, né, de uma promoção para outra. Será considerado promovido o funcionário que vier a falecer sem que tenha sido declarada no prazo legal a promoção que lhe caiba. Não entendi, Alexandre. Volta aqui. Olha, ele vai morrer porque ele vai ser promovido? Aí é que está, pessoal. Quando ele é promovido, ele ganha mais. E por esse motivo ele se aposenta com. Se aposenta não, né? No caso, ele vai se aposentar porque ele morreu. Mas a sua cônjuge, né? Ou seja, seu esposo, sua esposa, vai receber, tá? A aposentadoria dele, tá bom?
de acordo com essa promoção, ou seja, já com reajuste, tá bom? Então, se ele vier a falecer, ele já tem direito àquela promoção, só que ele não exerceu aquele direito ainda, quando ele morre, ele já recebe a promoção e a sua esposa ou esposo vai receber a aposentadoria dessa pessoa que morreu, desse servidor que morreu, do funcionário público, já de acordo com o valor atualizado, tá? O valor da nova promoção. Volta para lá. Por isso que está escrito isso aqui. Promoção merecimento, como o nome já diz, é merecido, né? Fiel cumpriu os deveres bonitinho, eficiência no exercício do cargo, qualificação, aptidão, tá? Isso aí pode ser, a comprovação será o quê? Por provas de conhecimento. Então vai ter uma prova aí bonitinho, tá? Antiguidade é o mais antigo, né? Será determinado pelo tempo efetivo de exercício na classe, tá? E aí ele vai ser promovido. Beleza? Então isso é a promoção, subiu de classe. Pessoal, acesso não é um tipo de provimento, ele está entrando no cargo, né? Mas aqui, isso é anterior à Constituição Federal, tá? Então a gente só vai fazer mera leitura. Acesso é o ingresso do funcionário na classe final de uma série de classes. Na classe inicial ou outra de formação profissional afim, porém, escalão superior mediante aprovação de concurso e provas ou mediante habilitação em curso especial mantido pelo município, para ingresso no qual seja prova de seleção, atendido o requisito, enfim. O que acontece aqui? O que é o acesso aqui? Ele foi subindo da 10ª, foi subindo de classe, até chegar na primeira classe. Aqui ele faz uma prova para um outro, tá? Para um outro cargo, assim, vamos dizer assim. E aí ele vira esse cargo. Não entendi, Alexandre. Isso aqui é muito parecido com o que acontece na Polícia Civil hoje. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Para inspetor civil, são 6 classes, né? O inspetor. Investigador, acho que é 10, 12, não sei. Eu sei que inspetor são 6 classes. Você entra na 6ª classe, sobe a 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª. Quando você entra na primeira classe, você não é mais inspetor. Você se torna comissário. Tá? Sabia dessa ideia? Sabia disso? Então, muda-se o nome. Então aqui é mais ou menos, não que é igual, é mais ou menos isso, tá bom? Então ele acerta, volta para lá, ele ingressa na classe final de uma série de classes, na classe inicial ou outra de formação profissional afim, porém com escalão superior. É como se ele subisse para um outro nível, grosso modo. Isso aqui não existe mais, tá, pessoal? Transferência, também isso aqui é inconstitucional, tá? Segundo o STF. Mas está aqui, ó. Transferência é a passagem do funcionário de uma classe para outra. Mas isso não é promoção. Mas isso aqui já é uma outra coisa. É diferente. Mediante comprovação prévia de habilidade por meio de provas, cumprindo o necessário interstício ou intervalo, será feita a pedido do funcionário. Não poderão exceder de 1/3 das vagas da classe. Tá? Não interromperá a contagem de tempo de serviço para efeito de progressão horizontal. E de um ano o intervalo obrigatório na classe para transferência. É como se ele pedisse para subir de classe e ele faz uma prova e sobe. Isso aqui não existe mais, tá? É inconstitucional, como eu disse. Readmissão. Readmissão também é outra coisa esquisita, tá? Readmissão é reingresso do serviço público, ou seja, o servidor ele saiu e voltou, né? Sem ressarcimento do vencimento ou vantagens, depois de apurado o processo, quando, ao segundo caso, desde que não substitua motivos de determinação ou demissão. O que é isso, Alexandre? Volta aqui, pessoal. Isso aqui não tem nem o que explicar, porque eu me baseio o Estatuto do Servidor de acordo com o Estatuto do Servidor federais, né? Dos servidores federais, Lei 8.112. E lá não tem isso aqui. Lá não tem. Então fica difícil até explicar o que é isso aqui, porque não faz nem muito sentido. Mas enfim, é como se ele não fosse demitido, mas aí ele cumpriu e não era para ser demitido e ele volta, ele é readmitido. Tá? Alexandre, então invalidou a demissão dele? Não, não é isso. Isso aí é outra coisa. Não é que invalidou, foi válida, foi justo. A demissão foi justa, grosso modo, né? Vamos dizer assim. Só que acabou os motivos para a demissão, mudou a lei, sei lá, e aí ele volta, né? Vamos dizer assim. É bem complicadinho mesmo explicar isso aqui, tá? Mas eu marquei os pontos mais importantes aqui. A readmissão vai depender de prova de capacidade, inspeção médica, né, e existência da vaga. A readmissão vai ser sempre preferencialmente para a vaga anteriormente ocupada. Tá? Poderá ser efetivar-se em cargo de vencimento ou remuneração equivalente ao anterior ocupado pelo funcionário atendido os requisitos de habilitação profissional. Ou seja, pode ir para um outro cargo, né? Enfim. O tempo de serviço público de readmitido será contado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, tá? Então,
o tempo não é para promoção. De repente passou muito tempo, ele já pode ser promovido. Não, não vai contar. Só vai contar para a aposentadoria mesmo e disponibilidade. Vamos continuar. Reintegração, volta aqui. Reintegração nada mais é do que eu sou servidor, ou melhor, funcionário, fui demitido porque eu peguei alguma coisa lá da administração pública, né? Fiz algum erro. Mas aí eu falei, não fui eu, não fui eu. Ah, foi você sim, temos prova. E aí eu fui demitido. Beleza. Mas aí descobriram, seja porque eu consegui provar depois, ou descobriram que não fui eu, tá? E aí eu vou ser reintegrado. Não é tomar nomeado, é reintegrado o nome disso, tá? Então, não é tomar posse, é reintegrado. Bem, bem bacana, né? O nome disso. Porque eu era integrado, voltei reintegrado. Então, justamente é isso. Ou a administração viu que foi injusta a minha demissão e ela mesmo decidiu, ou eu entrei na justiça, grosso modo, né? Entrei com uma ação no Poder Judiciário para anular a minha demissão. E lá eu consegui provar. E o juiz falou assim, ó, ele vai ter que ser reintegrado porque não fui ele, tá? Eu fui absolvido no final pela justiça e aí a administração pública é obrigada a me reintegrar. Então, a reintegração nada mais é do que o reingresso do funcionário quando houve o quê? A administração pública descobriu que a demissão foi inválida, ou o Poder Judiciário descobriu que a demissão foi inválida. Então, a reintegração decorre da decisão administrativa, prefeitura ou judiciária, transitada em julgado. Transitada em julgado é quando não cabe mais recurso, tá? Então, esse nome bonito, transitado em julgado, é o quê? É quando a decisão não tem mais recurso. E detalhe, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens. Aquele período que eu fiquei sem trabalhar injustamente, eu vou receber tudo de uma vez só, né? Eu vou receber tudo de volta. A decisão administrativa que determina a reintegração será proferida por pedido de reconsideração, recurso ou revisão. O que é isso, Alê? Isso faz parte do processo administrativo. Não entendi. Quando você é demitido, né, quando você não é demitido de um dia para o outro, de uma hora para outra, você tem que ser ouvido, tá? E aí tem vários recursos. Então, existem vários recursos para você pedir a revisão. Você foi demitido. Você pode pedir reconsideração, você pode pedir um recurso, é um recurso de fato, para o outro chefe examinar o seu pedido, ou você pode pedir a revisão. Revisão é quando surgirem provas novas. Já foi demitido, mas você não sabia de uma prova. Surgiu uma prova nova. E aí eu peço a revisão porque eu tenho uma prova nova. Desde que interposto tempestivamente, ou seja, há tempo. A reconsideração tem um tempo, o recurso tem um tempo, tá? Depois que proferido, tá demitido. Eu tenho um tempo para entrar com recurso e a revisão também, tá? Vamos lá. Revisão acho que não tem tempo, tá, pessoal? Mas não se liga muito nisso, não. Volta lá. A reintegração, ou seja, a volta do servidor que foi demitido injustamente, será feita no cargo anteriormente ocupado, né? Na verdade, anteriormente ocupado, tá? Ou seja, vou voltar para o meu cargo que era antes. Alexandre, se esse cargo não existe mais, né? Agora é outro cargo, mudou, juntou um monte de cargo lá e mudou. Então vai ser naquele que for transformado, no resultante da transformação, tá? Beleza. E se for extinto, não existe mais o cargo, eu vou botar o quê? Vai me botar em um cargo com vencimento equivalente, com a mesma, né, o dinheirinho ali, o salário, mais ou menos respeitada a habilitação profissional. Ou seja, pô, não vai ser um cargo de médico também, né? Não é que eu ganho bem lá que eu vou ganhar, né? Não vai ser um cargo de médico, né? Vai ser um cargo equivalente ali com a mesma habilidade profissional. Reintegrado o funcionário, ou seja, o funcionário voltou para o cargo dele, porque ele foi demitido injustamente. Mas tem alguém lá ocupando, tem um rapaz ocupando o cargo lá. O que vai acontecer com ele? Quem ele vê ocupado o cargo será exonerado. Exonerado é o quê? Ele vai sair daquele cargo. Tá? Ou será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Exonerado é como quando ele é contratado, por exemplo. E aí, de repente, ele é efetivo também. Ele está naquele cargo ali. Aí ele vai para o cargo dele, volta para o cargo dele, sem direito, em ambos os casos, a qualquer indenização. Quando você exerce um cargo de alguém que foi demitido, você tem que se ligar que pode ser que a demissão seja invalidada e que esse cara volte e você tem que sair do cargo dele, ó, picar a mula sem direito a nada. Gravou? É isso que tem que gravar aqui para entender esse artigo aqui. O funcionário reintegrado ele será submetido à inspeção médica normal e aposentado quando julgar-se incapaz, né? Julgou incapaz, ele será aposentado normal, inspeção médica.
Aproveitamento. Aproveitamento, pessoal, é o retorno do funcionário em disponibilidade. O que é isso, Alexandre? É porque aqui não fala exatamente, né, o que é aproveitamento. Vamos supor que eu fui demitido. E aí invalidou minha demissão, olha, foi injusto, tal. O juiz não está certo, tem novas provas aqui que não foi ele, e eu volto. Só que não tem mais cargo e não tem como eu ficar no outro cargo. Então eu posso ficar em disponibilidade. O que é isso? Claro que tem um prazo de efetivo exercício para ter esse direito. Disponibilidade, eu vou ficar em casa esperando a prefeitura arrumar um cargo para mim. Enquanto isso, eu vou ganhar. Não vou ganhar meu vencimento todo, né? Mas vou ganhar uma parte, tá, pessoal? Enquanto eu estou em casa. É isso mesmo. O nome disso é disponibilidade. E quando a prefeitura, olha, descobriu um cargo para você, qual o nome dado para isso? A reintegração. Não é reintegração, não. É aproveitamento. Por quê? Porque eu já estou em disponibilidade. Quando eu estou em disponibilidade, eu vou ser aproveitado, tá? Então volta para lá. O aproveitamento é o retorno ao serviço público do funcionário em disponibilidade. Por algum motivo, não tem cargo para eu entrar. E aí eu fico em disponibilidade. E quando arrumar um cargo, eu sou aproveitado. O nome disso é aproveitamento. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo, natureza, vencimento ou remuneração compatíveis com o anterior, tá? Dependerá de comprovação da capacidade física e mental padrão, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário, se eu não tomar posse. O que significa isso? Significa que a prefeitura chegou assim, olha, Alexandre, já tem um cargo para você lá, vai lá. E eu não vou, tá? E eu quero ficar em casa ganhando sem trabalhar. Então, o aproveitamento será sem efeito, ou seja, não tem mais validade, acabou, e vai ser cassada a minha disponibilidade, tá? Se eu não tomar posse e exercício no prazo legal, beleza? Incapacidade definitiva decretada da aposentadoria, né? Um caso seja incapaz de ser aproveitado, vai ser aposentado, tá? Vacância do cargo. Tá quase terminando, pessoal. Falta pouco. Vacância. Vacância é quando o cargo fica vago. Quando, quando fica vago. Ou seja, quando ele morre, Alexandre. Por exemplo, um exemplo. Quando é demitido, outro exemplo. Então, vacância é a situação em razão da qual o cargo fica sem titular. Ou seja, vago. Exemplo, exoneração. Exoneração, pessoal, volta aqui. Volta aqui, beleza. Exoneração, não pode confundir exoneração com demissão. Os dois casos são casos de vacância. O que é exoneração, Alexandre? Exoneração é muito comum, né? Você passou no concurso melhor, e você, vou pedir demissão do meu cargo. Não é demissão, gente. Demissão é punição. O único que pode demitir é a prefeitura, é a administração pública, tá? Porque demissão é a punição. Então você vai pedir exoneração. Exoneração é quando você sai do seu cargo por livre e espontânea vontade ou, né, não é uma punição, tá? Não é uma punição. Volta lá. Então, exoneração, demissão, a promoção, novamente, você subiu de classe, a vaga da classe anterior que você estava ficou vaga, né? O acesso, tá? Acesso aquele esquisitão, a transferência, que é inconstitucional, né? Acesso, transferência. A aposentadoria, se ele se aposentou, realmente, o cargo fica vago. A posse em outro cargo de acumulação proibida, né? Ou seja, eu tomei posse em outro cargo, é também um cargo vago, né? E o falecimento do servidor. A exoneração, pessoal, esse aqui é interessante. É a saída do servidor do cargo, mas não é demissão. Pode ser a pedido, eu vou lá e peço para sair. O nome disso, eu vou pedir exoneração do cargo e não demissão, como muita gente exige, né, diz, né? Vou sair porque eu consegui algo melhor. E também temos aqui ex officio, ou seja, pela administração. Mas, Alexandre, você acabou de falar que não, que quando é demitido é uma punição. A punição vem da administração. Sim, mas você de um cargo comissionado, volta lá, de um cargo comissionado, você pode ser exonerado de um cargo comissionado, pessoal. Você não vai ser demitido de um cargo comissionado. O nome certo é exonerado. Por quê? Porque o prefeito ele pode botar você e tirar a hora que quiser de um cargo comissão. É um cargo de chefia, tá? E ele não foi com tua cara mais, pediu para você sair. É de ofício? É ex ofício, ou seja, é pela administração. A prefeitura, no caso. Mas é demissão? Não é demissão. Muitas pessoas pensam assim, fulano foi demitido. Ele era supervisor lá, diretor de transporte, foi demitido. Não, ele foi exonerado, gente. Não, ele pode ser demitido, né?
no caso ele roubou, fez alguma coisa errada, foi demitido como punição. Mas ele pode ser exonerado. O prefeito acordou lá, não quero mais esse cara não. Foi lá e exonerou. Não demitiu, porque demitir é punição. Por isso está escrito aqui, né, quando se tratar de cargo de provimento em comissão. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Alexandre, se eu não passar no estágio probatório, eu vou ser demitido? Não, você será exonerado, tá? Ou seja, você não é demitido porque você não roubou, você não fez nada de errado. Você não trabalhou bem, você faltou muito, e aí você não passou no estágio probatório, que é de 3 anos. Você será exonerado. Isso cai demais em prova, você não vai errar uma questãozinha nessa, tá? Vamos continuar. A estabilidade também é muito importante, estabilidade. Pessoal, estabilidade que é esquisito, tá? Porque isso aqui é antigo, é um termo antigo ainda. O que é estabilidade? Estabilidade é o direito que tem o servidor de não ser exonerado ou demitido, senão em virtude de sentença judicial ou processo administrativo em que se tenha acesso à ampla defesa. Ou seja, depois de 2 anos, aqui está 2 anos, tá? Porque isso aqui é antigo. Hoje, o estágio probatório e a estabilidade são de 3 anos, tá, pessoal? Beleza? Só que você vai levar para a prova 2 anos, tá? Você vai levar para a prova 2 anos. Segundo o Estatuto do Servidor, 2 anos. Ah, Alexandre, mas a Constituição Federal diz uma coisa. Eu sei, isso aqui é antigo. E você tem que responder questões de Estatuto do Servidor igualzinho é. Não atualizaram isso aqui ainda, tá? Não atualizaram. A realidade, Alexandre, a real, como que vai ser? 3 anos, tá? A real é 3 anos. O Estatuto do Servidor está errado. Eu responderia de acordo com o Estatuto do Servidor. Minha, né, opinião. Ah, se quer responder de acordo com a Constituição Federal, aí fica a seu critério. Geralmente a banca não vai entrar nesse mérito, tá, pessoal? Mas enfim, então, a estabilidade é o direito do servidor de não ser demitido, ou, né, no caso exonerado, demitido, né? Sem que tenha um processo rolando na prefeitura, tem que ouvir ele. É isso, tá? É isso. Alexandre, mas antes de ter estabilidade, então pode ser demitido a qualquer momento? Não a qualquer momento. Tem que ter o direito à ampla defesa, mas não precisaria de um processo administrativo, tá? Teoricamente é assim que funciona, tá? Então, antes não precisaria de um processo administrativo. Depois de estabilidade, há necessidade de um processo administrativo. Ou sentença judicial, né? O cara fez uma besteira e o juiz determinou que ele não pode mais exercer aquele cargo. O funcionário, volta lá, o funcionário nomeado em virtude de concurso público, em caráter efetivo, adquire estabilidade depois de 2 anos de efetivo exercício. Então, é 2 anos segundo o estatuto. Aqui tem umas penalidades, pessoal. Eu recomendo você ler aqui, mas, como eu disse, isso aqui é apenas um resumo, a gente vai passar batido aqui. Penas disciplinares, ou seja, o que você pode sofrer como pena, como punição? Uma advertência, que geralmente é oral, uma repreensão, que geralmente é escrita, uma suspensão, que não pode passar de 90 dias, tá? Não pode passar. Suspensão é o quê? Você vai ficar sem trabalhar em casa, mas receber também não. Ou seja, algo mais grave. Quanto mais para baixo, mais grave, tá? Então, advertência oral, repressão escrita, né? Ah, escreveu lá, você tem que assinar. Multa. A multa é a multa, você sabe, é um dinheiro. Destituição da função. Isso aqui é quando você exerce uma função de confiança e você fez besteira. E aí você vai ser destituído da sua função, tá? Demissão. Demissão é demissão mesmo, você vai ser demitido. E cassação da aposentadoria. Você fez besteira e se aposentou. E aí você pode ter a aposentadoria cassada ou disponibilidade, né? Você fez besteira, aí foi, voltou, mas aí de alguma forma você está lá em disponibilidade para ter aproveitado em algum outro cargo. Você pode sofrer a cassação de disponibilidade, beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim. Volta para mim aqui. Chegamos ao fim do nosso vídeo aula. Volta um pouquinho, apenas um resumo. Essas são as partes que mais caem. Se você adquirir nossas questões, eu vou deixar esse slide lá em PDF para você, tá? Então, adquira nossas 150 questões. Eu vou deixar ah, bonitinho na descrição, nos comentários, o link para você adquirir. Nessas 150 questões de legislação específica, é o que mais cai, tá? Eu peguei ali. São 60 questões de Estatuto do Servidor, 60 questões de lei orgânica e 30 questões de código de ética, tá? Todo o material é focado no ensino digital, todas as questões são comentadas em vídeo. Eu vou comentar as 150 questões lá, tá na plataforma Hotmart. Adquirindo, você ajuda também a gente, é muito importante. Eu vou deixar o PDF comentado das questões. Eu vou deixar um PDF que é em forma de simulado, só com questões para você praticar.
Além disso, vou deixar os mapas mentais. Esses mapas mentais que vocês estão vendo aqui, eles estão em uma folha só. Assim, claro, várias folhas, são 14 folhas, se não me engano, só do Estatuto do Servidor. Eu vou deixar lá para você baixar. Além disso, os slides, esse slide que também vai estar lá, eu prefiro estudar com slide. Tá aqui, os slides bonitinhos, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer questõezinhas. A gente vai fazer aí, pessoal, 20 questões do que mais cai em Estatuto do Servidor, tá? Então adquira as 60 para te ajudar mais, tá? Mas a gente vai fazer 20 questões, e das 60 eu vou trazer 20 para a gente praticar, tá? E na próxima aula, depois, a gente vai falar de lei orgânica teórica, depois questões. Tá bom? Ó, não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram. Eu vou lançar o material lá, a pré-venda do material, ou seja, vou botar 50% do material já à venda e vou vender mais barato até completar. Quando completar, eu volto o preço normal. Aí você adquirindo com antecedência, vou te dar um prazo, vou dar um prazo para postar os demais materiais, né? Geralmente uma semana. Você adquirindo com antecedência, metade do material, vamos dizer assim, você vai ter um desconto, tá? Então é bem bacana, a gente fez isso para Saquarema, ficou bem bacana. Então, ó, tá lá no Instagram, você tem que seguir no Instagram para pegar a pré-venda, beleza? Eu explico direitinho lá. Então, até o nosso próximo vídeo de questões, 20 questões do Estatuto do Servidor. Até lá, tchau, tchau.